Fala, meu povo, continuemos, tá? Vamos falar agora dos artrópodes, outro filo do reino animal. Então, a principal característica deles é ter pés articulados, tá? É o filo mais abundante que existe, eles estão em todos os lugares, qualquer ambiente você encontra os artrópodes, tá? De vida livre, parasita, endoparasita, ectoparasita, enfim, todas as formas. São celomados, que a gente já conversou milhões de vezes. Simetria bilateral, segmentação é a mesma coisa que metameria, tá? Só que agora é bem diferente, não é em forma de anéis, tá? Presença de exoesqueleto para proteção, tá? Proteção também não só contra outros animais, mas contra desidratação. E ele vai ser muito importante para o crescimento também, que a gente vai ver, tá bom? Apêndices corporais, a gente vai ver o que é também. Esse aí é só um exemplo de diferenciando, né, a larva em metâmeros, em anéis, né, como se fosse um anelídeo, e o adulto, que já é uma metameria diferente de cabeça, tórax e abdômen, ou cefalotórax e abdômen. Vão ter pequenas diferenças entre as classes e vocês precisam saber as diferenças morfológicas. Falando nelas, elas vieram logo depois. Então, um exemplo, a aranha, né, que possui cefalotórax e abdômen, quer dizer, é a união da cabeça com tórax, tá? Cefalotórax e abdômen, separado. Aqui é cabeça, tórax e abdômen. E a lacraia, que é um grupo pequeno, em cabeça e tronco, né? O corpo dividido em segmentos. Então, falando de exoesqueleto, né? Esse corpo deles possui quitina, o que dá muita consistência, né? Eles ficam bem durinhos. É para proteção e permeabilização, que é uma coisa muito importante. De novo, como a gente já tinha falado em anelídeos, é uma coisa muito importante para animais terrestres, tá? E é um apoio muito grande para a musculatura. Só que ele impede o crescimento, né? Então, todos os outros que a gente vai ver, exceto esse aqui, é quitina e carbonato de cálcio, às vezes até fosfato de cálcio também, tá? O que deixa eles ainda mais resistentes do que os outros. E quais são os outros, né, que a gente nem listou? Insetos, aracnídeos, diplópode, que é o gongolo, tá? E o quilópode, que um exemplo é a lacraia. Então, são 5 grupos, 5 classes. Essa são os crustáceos, tá? Tá indo de forma aleatória mesmo. Então, quando a gente vê um gráfico desse, aonde acompanha o mouse, aonde sobe, né, bastante, o tamanho do corpo aumenta em determinado tempo. Então, depois se estabiliza. Então, ele aumenta o tamanho do corpo rapidamente e depois se estabiliza. Então, esse é o período de muda, onde ele sai do exoesqueleto dele, tá? Sai daquela casca. É a casca chamada de exúvia, tá? E essa é a nova cigarra, um pouco frágil, né? Elas costumam ficar mais escondidas nessa época. Eles todos, né, costumam ficar mais escondidos porque eles ficam um pouquinho mais moles. E aí vai surgindo um novo exoesqueleto depois. Então, quando essa casca começa a comprimir os tecidos dos artrópodes e limitar o seu tamanho, o hormônio denominado, né, equidizona é produzido. Ele induz a fratura do exoesqueleto, tá, que é o antigo, né, claro, geralmente na face dorsal, nas costas, enquanto simultaneamente impele a hipoderme a produzir um novo esqueleto. Então, ele faz isso no exoesqueleto antigo e ainda força
um novo exoesqueleto, tá? Depois dele sair do exoesqueleto, esse animal absorve ar ou água e dilata rapidamente seu corpo. Ao mesmo tempo que o novo começa a endurecer, né? O esqueleto é trocado pelo novo e aí ainda fica um pouco de folga, tá? Para o crescimento interno, para durar um pouco mais, sabe? Quando você compra um sapato um pouquinho mais largo para durar um pouco mais, é isso aí. E vocês com certeza já ouviram falar sobre a cigarra, que ela só libera aquele som, né, até ela explodir. Então, por que as pessoas falam isso até hoje, né? Porque isso aqui, como fica um pouquinho aberto, né, eles acham, a chuva, eles acham que ela explodiu de tanto cantar. Esse slide é mais para você comparar um crescimento com o outro, né? A gente vai crescendo lentamente até se estabilizar. Ele vai criando essas ondas, tá? Até se estabilizar. Então, é uma das coisas que em artrópodes que é muito pedida, tá? É muito comum. Bom, uma das características assim muito marcantes desses animais eles são os primeiros a terem essas patas muito articuladas, né? Isso dá a ele uma liberdade de movimento muito grande, tá? Então, os músculos extensores e os flexores. Tá aí um exemplozinho para vocês dessas gracinhas, né? Bom, esse slide aí, essa figura aí para vocês, falando sobre os aspectos gerais, muito basicamente, que a gente vai ver outras coisas melhor depois, tá? Então, características gerais, tubo digestório completo, então ele tem bloqueanos, sistema circulatório aberto, então o sangue não circula por entre vasos, né, dentro de vasos. Sistema nervoso ganglionar, órgãos do sentido bem desenvolvido, respiração branquial ou por traqueias. Isso vai depender de onde esse organismo viva. Excreção por estruturas chamadas túbulos de Malpighi. Reprodução sexuada, indivíduos dioicos, ou seja, tem um macho e tem uma fêmea. Fecundação interna ou externa, vai depender de novo de onde eles vivem. E desenvolvimento quase sempre indireto. Já começando pela excreção, né, pelos túbulos de Malpighi, que é uma estrutura muito conhecida nos artrópodes. Então, os túbulos ficam associados ao intestino, tá? Então, eles são grandes porque maior a área melhor para fazer essa absorção. Então, absorvem substâncias, lançam no intestino e o intestino joga fora junto com as fezes. Isso é um jeito de economizar água também, tá? No intestino, eles lançam os resíduos em forma de ácido úrico, tá? Ácido úrico. Vão ter muitas comparações entre um animal e outro para dizer qual tipo de excreta que ele consegue fazer, tá bom? Essa aqui é uma figura relativa à respiração. Então, nós temos aqui a traqueia nos animais terrestres, né? Nesse caso. Então, as traqueias são vários tubinhos, tá? Vários vasinhos conectados ao músculo que vão fazer as trocas gasosas. Esse é o meio externo. Então, eles fazem trocas por aqui e lançam diretamente no músculo. A primeira classe que a gente está vendo é a classe insecta, dos insetos, né? Nós temos cabeça, tórax e abdômen, tá? Tem asas e 3 pares de pata. Então, eu tenho que gravar isso. Tem que gravar, porque é a diferença entre uma classe e outra, é a diferença morfológica, né? Então, tem que gravar. Nas antenas inclui o olfato, né? É aquela questão sensitiva e inclui o olfato. Só não falamos o nome aqui da entrada, né, dos gases,
epiráculo. Essa figura, esse slide, é sobre a metamorfose. Então, os animais que não sofrem metamorfose, eles são chamados de ametábolos, tá? Eles são iguais desde o nascimento, igual ao adulto, tá? Já os que sofrem metamorfose, hemimetábolo, é o que não tem a ninfa, né, que é o intermediário, lá é como se fosse a criança, né, do meio dos insetos, né? A ninfa não tem asa, tá? Ela ainda está com a asa em formação. Por isso que é um pouco de metamorfose aí. E holometábulo, que é aí a metamorfose completa, né? Tem até período de larva, depois pulpa e vira o adulto. Nós temos aí a classe crustácea, né? Que tem um grande valor comercial, é o que a gente mais consome na forma de alimentação, né? Deles todos. Eles têm olhos pedunculados, né? Eles são externos, eles são tem muito movimento, né? 5 ou mais pares de patas, então é bem variado. Você precisa gravar que é variado, e no mínimo 5. 2 pares de antenas, tá? Muito sensitivas. O exemplo aí, lagosta, camarão, siri, caranguejo, tá? Vamos lá, então. Aqui a gente tem uma tagmentação, que é a união da cabeça com o tórax. Então, tagmentação, cefalotórax, tá? Para economia de energia e, consequentemente, essa energia fluir para outro local do corpo que ele precise desenvolver mais. E o abdômen, né? Telson, a cauda. O pleópodo são essas patas somente para ajudar a nadar. Tem as patas mesmo articuladas. Tem patas que são modificadas a garras. Aí tem uma figura mais detalhada, né? O que é importante aqui é a glândula verde que possuem os crustáceos, tá? Eles liberam amônia diretamente na água. Então, o outro que a gente viu que foram os insetos era ácido úrico no ambiente terrestre, né? Junto lá com as fezes. E aqui é através da glândula chamada verde que libera amônia direto na água. E aqui, ó, cordão nervoso ventral, igual a quem a gente viu hoje? Igual aos anelídeos, tá bom? Então, né, continuando nessa classe, todos respiram por brânquias, né, porque todo mundo é aquático. E muitos deles são os zooplânctons, tá? São animais que geralmente são microscópicos. Eles fazem parte da base lá da cadeia alimentar, porque eles consomem fitoplâncton. Então, eles vêm logo depois, e essa cadeia pode ser, inclusive, maior do que a terrestre. O curioso, né, que eles têm autonomia de autoamputar algum apêndice, alguma pata, né, ou antena, e depois regenerar. Essas da figura são cracas. Elas ficam nos substratos, né, porque elas são sésseis. E tem uma casca muito grossa, que se você ficar pisando, você se machuca, né? Mas dentro tá lá um organismo um pouco mais molinho. Vamos lá, gente. Classe dos aracnídeos. Aqui também acontece uma tagmatização, né, que é chamada de cefalotórax, e o resto aqui o abdômen. Temos a fiandeira, né, uma glândula que faz o fio da teia. As quelíceras, que geralmente possuem veneno, é aquela que vai funcionar como presa para inocular a peçonha nas vítimas. O pedipalpo, onde você basicamente só vai ver manipulação de alimento, tá? Só para ajudar na manipulação. Tem os olhos, né, que ficam aqui em cima, bem negros. Patas, quantidade de patas.
4 pares, todos os aracnídeos. Bom, o que a gente precisa ver aqui embaixo é as glândulas fiandeiras, já vimos, logo abaixo do ânus, né? As filotraqueias, que são como se fossem pulmões foliáceos. Eles ajudam na respiração, tá? Então, eles podem trocar, fazer respiração. Pode ajudar na respiração. Porque como ele é irrigado por vasos sanguíneos, melhora o desempenho respiratório, tá? Já é um ponto extra para elas. Aqui a gente já tem uma imagem do escorpião, né? Aqui é o aguilhão, tá? Onde inocula o veneno. Cefalotórax e abdômen. Pé de pau, porque é esse com garras. Quelícera também tem, tá? Então, não muda o padrão, muda algumas coisas, mas não muda o padrão da classe. Aqui que eu não falei, na parte da excreção também, além dos túbulos de Malpighi, eles apresentam glândulas coxiais. Coxiais não, coxais, tá? Que estão na coxa, tá? Na base das patinhas. Eles filtram os resíduos metabólicos também, igual o túbulo de Malpighi, né? E ele elimina no intestino ácido úrico, tá? E às vezes excretam também a guanina, uma base nitrogenada. Bom, tá aí os últimos 2 grupos, é a classe diplópoda e a classe quilópoda, os diplópodes e os quilópodes, tá? Então, sempre que é pedido, geralmente pede para você comparar um e outro. O corpo do diplópoda é dividido em cabeça e tronco, a mesma coisa que o quilópode, tá? Só que ele tem uma antena muito curta, tá? Antenas curtas, tá aqui escrito. Um exemplo é o piolho de cobra, que é o gongulo, esse que se enrola como forma de proteção. Ele tem 2 pares de patas curtas em cada segmento. 2 pares de patas curtas em cada segmento. Já aqui tem antenas longas, patas maiores, né? E um par de patas por segmento, e não 2 pares de pata, tá? Uma coisa que eu não dei muita atenção aqui no aracnídeo é que eles não têm antena, tá? É uma das coisas também que você tem que prestar atenção na hora de diferenciar um grupo do outro. Com isso, a gente termina mais um filo de hoje. Ainda falta mais um, hein? Não dorme!